A Guerra dos 100 Dias foi na Idade Média, na Idade Contemporânea, Antiga e a Revolução Francesa. Você não sabe? Não lembra? Hoje eu vou te ensinar como estudar história. Meu nome é Gabriel Borges, sou estrategista, gestor de estudos, alguma coisa. Eu te ensino alguma coisa aqui na prova aí. E hoje esse é o nosso tema, como estudar história. Você sabia que tem muitos vestibulares que você de nada adianta saber a teoria? Como o próprio Enem. Sabe aqueles textões que tem ali na hora de fazer a questão? Eles te dão a teoria de mão beijada. Então, Gabriel, quer dizer que eu não preciso estudar história? Muito pelo contrário. Você tem que aprender a estudar a história e entender o que realmente cai. Hoje é isso que a gente vai falar. Só recapitulando um pouquinho, semana passada o vídeo foi da técnica do podcast. Então, se você não viu, vou deixar aqui embaixo no link da descrição. Esse vídeo é muito bacana, vai te ajudar demais quando chegar em outubro, novembro, a revisar as matérias. Antes disso, hoje eu vou te dar essas técnicas de história, como estudar, o que fazer, por onde começar, e a mais bacana, a mais interessante, é a última. Sempre o melhor a gente deixa para o final. Então quem estiver lá no final vai conseguir ver e entender essa melhor dica, né? Essa dica melhor aqui para você, tá bom? Agora, não se esquece de inscrever no canal, de curtir. Toda quinta-feira tem vídeo novo aqui para você. Então, se inscreve agora, curte, que tem vídeo novo toda quinta-feira. Agora, bora lá para o conteúdo? Para começar a estudar história, você tem que entender o que é aquela matéria que você vai estudar. Então, eu recomendo que você veja alguma videoaula, aqui mesmo no YouTube, 5 minutinhos, 3, 5 no máximo, para que você entenda qual que é aquela matéria que você vai estudar. Depois disso, você vai usar a técnica 5W2H. É um monte de perguntas para que você se baseie na hora de entender. What? O que é aquela matéria? When? Quando que aconteceu? Who? Quem que estava nessa história? Where? Onde que foi? E why? Por quê? Tem ali o how many ou how much junto com how, que é como que aconteceu, quanto custa. Agora depende muito da matéria, se isso foi importante, o valor, se realmente alterou. Só que esses dois H são os que menos importam. Agora, essas outras 5 perguntas são os seus KPIs, ou seja, são os itens que você vai tentar responder ao longo do estudo dessa matéria. O mais importante, igual eu falei, não é entender a teoria, mas é o contexto. Então, para isso, você tem que entender o que aconteceu antes e o que vai acontecer depois. Quais são as implicações, quais são as causas daquilo lá, quais são as consequências dessa matéria, desse acontecimento na época e quais são as consequências agora. Exemplo para não ficar muito viajado: Revolução Francesa. Quais são as causas da Revolução Francesa? Depois, quais são as consequências da Revolução Francesa naquele momento, em 1789, que foi quando aconteceu. E agora, quais são as implicações, as consequências agora, em 2022, dessa revolução? A gente tem a igualdade, fraternidade, liberdade, que são princípios que hoje eles acarretam na nossa sociedade porque começou lá atrás. Então entenda isso, porque as questões cada vez mais elas cobram o contexto, a causa e a consequência. Beleza? É muito mais importante do que só saber a teoria e achar que sucesso, sei tudo. Não, você não sabe tudo. E uma professora minha de história sempre falava: vocês nunca vão saber tudo. É muita coisa, é muita história. Então, já uma diquinha básica: sempre que cair alguma coisa na prova de história que você não sabe, não necessariamente ela está errada, mas procure sempre, quando for fazer questões de história,
por marcar aquela alternativa que seja a alternativa certa, que você tem certeza que é aquela lá. Não é porque você não viu que é uma alternativa falsa. Agora, no dia a dia, você não assiste série, filme e várias outras coisinhas ali no dia a dia? Não estou falando que você tem que ficar paranoico e ver só série de história o tempo inteiro estudando, não, de forma alguma. Mas se você está vendo alguma série, algum filme que tenha um contexto histórico, tenta entender o que aconteceu naquela época, por que aconteceu aquilo. Um dos meus filmes favoritos é A Vida é Bela. Quando eu era pequenininho, assistia ali na sessão da tarde e achava super massa, era um joguinho, tudo. Só que depois, quando você cresce e já estudou a Segunda Guerra Mundial, nazismo, fascismo e todo o holocausto, você entende que aquilo lá é um holocausto. E aí você consegue ver as consequências. Tirar o contexto histórico sempre de uma série, de um filme, algo que você esteja vendo. Pode ser até no Instagram, no TikTok ou qualquer outra coisa. A gente está com essa história, esse contexto da guerra da Ucrânia com a Rússia. Então, quais são as causas disso? Quais são as consequências? Onde que isso vai impactar? Saber disso é muito importante. Agora, para a última dica. Só antes, se você ainda não curtiu, curte aqui o canal, se inscreve, não esquece, entra aqui agora e vamos para essa última dica. O que é ela? É a linha do tempo. Dá um trabalhão para fazer, mas você do futuro vai agradecer demais da conta ter passado por esse trabalho. O que você vai fazer? Uma cartolina ou uma folha maior ainda, tem a A2, A1, A0, ou até aquelas folhas como se fosse um pergaminho grandão. Você vai colocar e pôr os pontos históricos, os marcos históricos nela e vai sempre preenchendo no decorrer do ano. Você não precisa fazer isso da noite para o dia, tem que fazer essa linha do tempo. Não. Você vai começar desde agora até na época do Enem e vai realmente completando ela. Você não precisa só colocar questões de história. Você pode adequar também literatura, artes, sociologia, filosofia, geografia com as datas. Então você sabe que na Idade Média aconteceu tais ações, tais atos, tais acontecimentos históricos. O tipo de arte era dessa forma, assim, assim, assado. O tipo de literatura era assim, assim, assado. Por quê? Isso vai te ajudar não só em humanas, mas também em linguagens. Vai fazer que você vá muito mais além, acerte muito mais questões. Por quê? Você realmente entendeu todas as causas, o contexto e as consequências desses atos no tempo. Não adianta só saber e não entender o contexto. Beleza? Então, depois de vários contextos, contexto e causa, consequência, eu espero que você tenha entendido. Mãos à obra, comprar essa folha ou pegar essa folha, já escreve os marcos principais, que vai dar muito certo. Você vai realmente agradecer lá no futuro, você vai agradecer você agora do presente e vai ser bom demais. Tá bom? Então, até semana que vem, até quinta-feira que vem. Bons estudos e tchau, tchau.